Salve, salve, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com as notícias do nosso Vascão. Meus amigos, essa tarde tivemos novidades aí quanto à volta do Felipe Coutinho. Ele já está treinando normalmente aí com o elenco vascaíno, pode ser que em breve tenhamos o retorno do jogador. Vamos falar aqui também das propostas de marcas esportivas para patrocinar o Vasco. Tivemos uma novidade quanto à Nike, pode ser sim uma fornecedora a patrocinar o Vasco aí no próximo ano de 2025. E também vamos falar do Verratti, que pode ser relacionado para a partida de domingo. Tudo isso e muito mais. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ative aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí. Nossa meta é chegar a 215 mil inscritos. Valeu aí quem está chegando aqui, inscrito novo todo dia aqui no nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Criciúma aí no próximo final de semana, no domingo às 4 horas da tarde. Esse jogo terá aí transmissão da Rede Globo. E para essa partida tivemos aí várias dúvidas ao longo dessa semana, né? No início da semana havia expectativa que o Piton e o Verratti estariam fora dessa partida, até mesmo o zagueiro Maicon, mas ao longo da semana foi tendo atualizações. O Piton deverá ser titular nesse jogo. O Vitor Luiz está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora dessa partida. O Piton estava sendo poupado aí devido ao desgaste dos muitos jogos. A mesma coisa aconteceu com o Verratti, inclusive ele foi poupado durante toda essa semana aí dos treinamentos lá no CT Marci Barbosa, mas existe uma possibilidade do Verratti ser relacionado para essa partida de domingo contra o Criciúma, de acordo aí com o Lucas Pedrosa. Ele deve viajar com a delegação do Vasco para Santa Catarina e deverá pelo menos ficar no banco de reservas ou quem sabe até mesmo ser titular. De acordo com as informações do Lucas Pedrosa, a provável escalação do Vasco é aí o goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Léo devem formar a zaga do Vasco, Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura, Matheus Cocão, Paê no meio campo e o ataque Adson, David e Verratti ou GB. Esse é o provável Vasco que deverá entrar em campo contra o Criciúma. Esperamos aí que o Vasco vença essa partida muito importante, o Vasco conseguir esses 3 pontos. Como eu venho falando também ao longo dessa semana, o Vasco precisa dar aquele troco para aquela derrota humilhante que sofremos por 4-0 em São Januário para o próprio Criciúma. E por falar em Criciúma, né, o Vasco que negociou o Serginho com um clube, o Vasco vai dividir os salários aí com o clube catarinense, né. Ontem foi anunciado simplesmente do nada a saída do Serginho para o Criciúma oficializou o negócio, ele chega por empréstimo até o final dessa temporada, sem obrigação, sem opção de compra, mas o Criciúma irá bancar cerca de 60% dos seus salários e o Vasco irá continuar pagando 40% dos salários do Serginho, que não foram divulgados aí os salários que o Vasco paga mensalmente ao jogador, mas vai dividir os salários com o Criciúma, um jogador que não seria aproveitado pela comissão técnica, sequer estava sendo relacionado, e é muito bom o Vasco se livrar de mais um salário que iria pagar cheio, totalmente aí para o atleta que nem iria estar atuando em campo. O próximo jogador que deverá deixar o Vasco, muito possivelmente será o Galdames, que já está em negociações para deixar nosso clube e fechar com o São Lourenço. Mas falando do jogo contra o Criciúma, muito importante aí o Vasco vencer esse jogo. Possivelmente vamos ter sim o Verratti, era uma preocupação aí muito grande do torcedor vascaíno, a ausência do nosso homem-gol, o artilheiro do Vasco. Esperamos que ele balance a rede aí e o Vasco consiga vencer o Criciúma. Deixe aí nos comentários qual o seu palpite para esse jogo, o que você espera desse jogo tão importante fora de casa. Bom, pessoal, em fase final de recuperação, o Felipe Coutinho treinou aí normalmente com o elenco vascaíno nessa sexta-feira. Inclusive, as imagens foram divulgadas aí pela Vasco TV. O jogador que está fazendo aquele período de transição do departamento médico para o campo e em breve deverá retornar aí aos gramados. Não temos ainda a previsão concreta de quando o Felipe Coutinho estará apto a entrar em campo, mas a tendência é que ele esteja disponível para os Jogos da Copa do Brasil no final desse mês. O Felipe Coutinho teve uma lesão que iria tirar o jogador por cerca de um mês aí do Vasco, né, 4 semanas, mas a recuperação parece que está sendo bem rápida e o jogador em breve deverá retornar aí a ficar pelo menos no banco de reservas. Outra situação também é do Alex Teixeira, que já está treinando também com o elenco vascaíno, em breve também deverá ser relacionado aí para os próximos jogos do Vasco. E continuando aí nosso girão de notícias, o Vasco estaria fazendo um processo seletivo com fornecedoras esportivas aí para patrocinar o Vasco a partir de 2025. De acordo com o Globoesporte.com, o Vasco mantém conversas aí para encontrar um fornecedor de material esportivo para o próximo ano. Com um contrato com a capa em vigor até dezembro de 2024, o clube busca um reposicionamento aí de valores discutidos com as marcas do mercado.
Nesse momento, o Vasco faz uma espécie de processo seletivo, junto com marcas importantes globais, entre elas a Capa, e também a Nike recentemente teria feito contato com o clube e sinalizou a possibilidade de apresentar uma proposta para patrocinar o Vasco no ano que vem. A empresa japonesa Mizuno e a alemã Puma também demonstraram interesse em patrocinar o Vasco a partir da próxima temporada. Há 4 meses aí do fim de contrato com a Capa, entende-se que o Vasco está perto do prazo comum para fechar com o novo fornecedor esportivo. Geralmente as empresas exigem um intervalo de cerca de 6 meses para a confecção de peças e realizar toda a logística aí para as vendas das camisas. Nos bastidores, o clube entende que uma reestruturação administrativa em curso em um bom momento na temporada, com a contratação também do Felipe Coutinho e um pulo para a primeira parte da tabela no Brasileirão, permitem um reposicionamento de valores discutidos aí com as marcas interessadas. O Vasco tem vínculo com a Capa até o final desse ano e nos últimos meses tem reunido com representantes de outras marcas, escutando propostas. A própria Capa teria também demonstrado interesse em renovação e está disposta a melhorar as condições do atual contrato, que prevê aí, como a gente já falou aqui várias vezes no canal, um pagamento de R$600 mil por ano, além de uma pequena porcentagem em royalties de venda de camisas. Quem segue liderando as conversas com as empresas é o Carlos Amodeu, novo CEO aí da SAF do clube. O Amodeu é apontado internamente como um profissional com bons contatos no mercado e, de acordo com as informações do Globo Esporte, ele foi responsável para levar a famosa, a maravilhosa Diadora para o Coritiba, né, cara? Por aí você já vê que não é algo tão extraordinário feito por esse CEO, mas ele que está conduzindo aí as propostas, está conduzindo essa negociação com novas fornecedoras esportivas. Dias atrás foi noticiado pelo canal Atenção Vascaíno, se eu não me engano, que o Vasco tinha renovado o contrato com a Capa até março de 2025 para fechar aí com a nova empresa, né, cara? A gente falou isso aqui no nosso canal, só que nessa matéria trazida hoje, agora há pouco, minutos atrás, antes de eu gravar esse vídeo, pelo Globoesporte.com, em momento algum mencionou essa renovação com um contrato com a Capa até março de 2025. Aí o torcedor fica meio confuso. Pô, em quem a gente vai acreditar? Infelizmente, não tem como aqui a gente comprovar nada, né? Porque são outros jornalistas que estão trazendo. Eu não sou jornalista, não tem como apurar nenhum tipo de informação. Mas as notícias que tivemos durante essa semana era que o Vasco tinha renovado com a Capa até março de 2025, porém não foi confirmado pelo Globoesporte.com, que sem dúvida nenhuma é uma fonte muito confiável, uma das melhores fontes que existe aí em termos de notícia. Sei que o Vascaíno tem um certo problema com a Globo, mas em termos de profissionalismo os caras são craques, né, velho? Não tem como negar, mas com certeza aí esperamos que o Vasco feche com a melhor empresa possível, a empresa que vai pagar muita grana para o Vasco. Claro, obviamente, 99% dos torcedores querem a Nike. Também tem aquela minoria que é totalmente do contra, né, que não quer ver essas marcas aí, dizem por aí que são modinhas, né, mas, cara, o Vasco tem que andar com marca grande, o Vasco é uma equipe grande, um time gigantesco, precisa estar ao lado de empresas gigantes. A Capa é uma empresa grande, mas não é do tamanho da Nike, não tem comparação, faz belos uniformes, mas não é a Nike, não tem comparação com a Adidas, com a Puma, por exemplo. Está num patamar bem abaixo, nível abaixo aí. Infelizmente, o Vasco não vem encontrando soluções no mercado. Não sabemos quais são os valores apresentados até esse presente momento, só que, ao que tudo indica, uma dessas marcas que eu mencionei deverá patrocinar o Vasco, fornecer os uniformes a partir do ano que vem. Pode ser que a Capa continue, pode ser que venha a Nike, talvez a Puma e a Mizuno, que são todas essas empresas interessadas em patrocinar o Vasco. O Vasco deve estar tendo reuniões frequentes com essas marcas aí para tratar desse assunto, já que não pode perder muito tempo, porque leva 6 meses a um pouco mais aí para a confecção de uniformes. E o Vasco pretende iniciar pelo menos o Campeonato Brasileiro de 2025 já com o seu novo fornecedor esportivo. E tomara que seja a Nike. Eu nunca escondi isso aqui no canal. Meu desejo, lógico, é que a Nike patrocine o Vasco, a maior marca do mundo, trabalhando aí, patrocinando o maior time do mundo. Deixa aí nos comentários quem você gostaria que patrocinasse o Vasco. Não vale dizer aí que pagar mais, lógico, isso é óbvio, né? Mas eu quero saber a sua opinião aí, qual marca você gostaria muito que patrocinasse o Vasco. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido aí até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.